voltar para o PowerPoint. Hein, gente? Sempre que vocês quiserem interromper, vocês ficam à vontade, viu? Então, agora a gente vai discutir um pouco dessa dinâmica do turismo de massa, né? Então, existe Então, o primeiro ponto que aparece é essa supersegmentação, né? Então, o turismo de massa, você cria esses nichos, né? Essa hipersegmentação, né? Turismo infantil, juvenil, meia-idade, terceira idade, quarta idade, tem turismo LGBT, turismo gay, turismo lésbico, turismo trans, sei lá, turismo... qual que é a última letra do alfabeto? Qual que é? Que é queer, né? Mas tem uma outra que eu não sei se é neutro, não sei se é... Esqueci. Então você tem turismo social, turismo inclusivo, turismo de luxo. Daqui a pouco a gente vai ter turismo no espaço, não é isso? Você tem várias empresas agora que abriram esse mercado, né? A SpaceX vai abrir, eu acho, não sei se já abriu. A empresa da Amazon, né, do Jeff Bezos, e a empresa, a Virgin, daquele cara, esqueci o nome dele, é um bilionário. Richard Branson. Isso, Branson, um bilionário inglês, né, que é dono da Virgin. Então você vai ter turismo espacial, né, turismo de montanha, turismo de neve, turismo paisagístico, turismo rural, sei lá, turismo urbano, turismo científico, sei lá. Aí tem turismo de saúde, vocês sabem, né? Tem turismo bariátrico, tem turismo cervejeiro, tem turismo bíblico, sei lá. Então essa hipersegmentação, né, da indústria do turismo vai trazer uma discussão, né, dessa padronização das experiências turísticas, né? Vocês acham que essa hipersegmentação ela é artificial? O que vocês acham, né? Que é criada pela indústria, criada pela indústria cultural, pela indústria do lazer, né? Ou você acha que faz sentido? Turismo ecológico, turismo espacial, o que vocês acham dessa hipersegmentação? Minha opinião faz sentido, porque a partir do momento que você vai separando cada turismo, você tem não falo conhecimento, mas assim, você consegue trabalhar de uma melhor forma, sabe? Entendi. Você fala um turismo para uma pessoa de idade, você consegue pensar realmente como a pessoa pode aproveitar no 100% daquele local, apesar de ser de idade. Entendi. Se você pegar uma pessoa da minha idade, ela já não vai gostar tanto da... Sim, você vai criar um roteiro customizado, um roteiro específico para aquele perfil de turista, é isso que você chama a atenção, né? Exatamente. Entendi. Então você tem aí a indústria, né, acaba criando essa super segmentação, né? Tem turismo de tudo. Turismo para deficientes, né? Turismo virtual, como eu disse, mochileiro, né? E etc. Então um ponto que a literatura vai destacar, né, a literatura das ciências sociais, que está interessada em estudar o turismo como um fenômeno sociológico, como um fenômeno social, é que, na verdade, a lógica do trabalho, ela acaba migrando para a lógica do turismo, para a lógica do lazer. Então, as pessoas acabam tendo uma experiência com horários regrados, um começo, meio e fim, um consumo, né, de determinados lugares, ou seja, passa a ser uma lógica padronizada também. Então é como se o sujeito tivesse, né, 360 dias por ano de trabalho, 5 dias por ano de lazer, e essa lógica que organiza o tempo do sujeito, né, que organiza o tempo livre dele, fosse a mesma lógica que organiza o tempo de produtividade dele, né? Então, grande parte da produção da área, né, das ciências sociais sobre turismo vai entender que o turista é um sujeito alienado. É isso. Esse turista de massa é um sujeito alienado, é um sujeito que o destino quem escolhe é a publicidade, né? Então, se eu fosse perguntar para vocês aqui, a gente tem 16 pessoas aqui na sala, né? Hein, gente, vocês podem falar, tá? Quando eu pergunto, é pra vocês responderem, né? Não é uma pergunta retórica, não. Quais são as cidades
que vocês têm mais desejo de conhecer? Hein, gente? Laura, Emanuel, vamos puxar aqui as pessoas que pouco se manifestam, né? Karina, Gabriel, Daniel, Larissa fala, Marcos, Ô, Laiane. moçada. É, Moçada, fala. Quais são cidades? Pode ser, Então, pode ser no Brasil tem que ser do ou Brasil não, ou do pode ser exterior? não, qualquer cidade que Qualquer lugar. duas cidades que vocês gostariam de conhecer. Tóquio e Hong Kong. Ok, que mais? Tudo bom? Hein, gente? Júlia, Albert, Laura. Kyoto e São Paulo. Oi? Kyoto e São Paulo. Ok, que mais, gente? Tudo bom. Laura, Gabriele, Júlia. Pode escrever também, se vocês tiverem sem microfone, eu leio aqui no chat. Então, se a gente fosse fazer uma pesquisa, né, com a população de Belo Horizonte, ou a população que circula no campus do FMG, ou a população que circula no centro de Belo Horizonte, a gente ia aparecer um hall de cidades muito limitado, não ia? Ia aparecer Paris, ia aparecer Tóquio, ia aparecer Dubai, né, aquelas cidades do Oriente Médio que estão super em voga, né? Quais são as cidades do Oriente Médio? É Dubai e qual é a outra? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Isso, Abu Dhabi. Então ia aparecer Londres, né? O Daniel escreveu aqui. Ia aparecer Londres, ia aparecer Nova York. Ou seja, a gente tem, só no Brasil, a gente tem 5.000 cidades, tá, gente? No Brasil tem 5.500 municípios, sei lá. Minas tem 850. O que não falta é município em Minas. Tem até uma cidade que chama Sem Peixe. Se vocês quiserem conhecer, eu já fui lá. É uma desgraça, né? Não tem nem peixe, mas vale a pena. Vale a pena, uma desgraça, não tem nada, mas vale a pena. Então, o mundo é grande, não é isso? O que eu estou chamando a atenção aqui é que essa abordagem das ciências sociais vai chamar a atenção de que o gosto, o desejo do turista de massa, ele é fabricado, né? Ele é construído pelo marketing, pela indústria cultural. Então, se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui, ia aparecer um rol restrito de cidades. Né? Mesmo assim, né, dentro das cidades ia aparecer aqueles cartões postais. Ia aparecer Manhattan, a Times Square, ia aparecer a Torre Eiffel, ia aparecer esses lugares que a gente é o tempo todo bombardeado. Não é isso? Então, essa literatura, ela chama a atenção de como que o desejo, como que a experiência turística, ela reproduz a lógica produtivista do trabalho. Então, o nosso desejo é construído pela mídia, pela comunicação de massa, né, pelo consumo de massa. A gente faz viagens padronizadas, a gente vai em lugares que todo mundo vai, a gente tira as mesmas fotos, a gente consome o mesmo souvenir, né? Lembrei de você, aí você compra uma bobagem, né? Uma caneca, uma camiseta, algum lixo para depois virar lixo, né? Chama fast food, fast service, todos esses produtos rápidos, baratos, né? Que a gente consome quando a gente viaja. Então, essa discussão, né, que é a discussão hegemônica, que é a abordagem hegemônica das ciências sociais, vai falar que o turista é um sujeito alienado, que ele consome, né? Ele consome o que a indústria define para ele consumir. Então, o turista é uma marionete, né? O turista, ele sai do trabalho, sai das coerções, das pressões do trabalho e vai para as coerções e pressões da indústria cultural, da indústria do turismo. Né? Então, a indústria cultural vai regular para onde a gente vai, quanto tempo a gente vai ficar lá, o que a gente vai consumir lá. Então, você vai em Paris, você vai na Torre Eiffel e vai no Louvre, porque todo mundo vai, não é isso? Então, o turismo passa a ser uma forma padronizada, mecanizada de usar o seu tempo de ócio, né? O seu tempo de lazer, o seu tempo livre. Até a expressão tempo livre passa a ser uma expressão irônica, porque não é livre, né? As pessoas vão igual manada, igual horda, né? Ninguém aqui falou sem peixe, tá vendo como vocês não têm imaginação? Vocês nem conhecem peixe, eu conheço sem peixe. É horrível lá, não tem nada, mas vale a pena, né? Para quem quiser, né? Para quem quiser conhecer Tóquio, Xangai, né? Pode ir, mas vocês não vão para sem peixe. Então o turista, ele parece não ter alternativa, ele é manipulado pela indústria, né? Ele, que não contente com a produção do turismo, produz igualmente a procura dirigida a ele através da publicidade. Ele não pensa, pensam por ele, né? Este turista poderia assim, perderia qualquer autonomia,
né? Então o tempo livre, na verdade, não é livre. Ele passa a ser um tempo de consumo. Então você substitui a experiência turística, né, que seria uma experiência de troca, de aprendizado, de valores novos, de conhecer gente diferente de você, de abrir sua mente, né, de questionar seus valores, questionar a sua sociedade, né, questionar a forma com que os homens e as mulheres se relacionam, né, a desigualdade de poder entre homens e mulheres, questionar o espaço público, né? Então, quando eu morei na França, a primeira coisa que você questiona é o espaço público. Então, eu levava meu filho lá para um monte de lugar para ele brincar, que era gratuito, que era público, né? Então, você conhecia. Então, eu conheci gente lá eu conversei com mulheres, por exemplo, do Irã, conheci uma menina do Irã, né? Uma menina jovem, e ela ficou contando do Irã para mim, para minha mulher, né? Ela era uma pessoa que tinha uma adesão muito grande ao regime do Irã, né? Então, ela achava a França, os Estados Unidos, potências, né, colonialistas, potências imperialistas. Então ela tinha uma adesão grande. Se fosse outra, eu poderia conhecer outra pessoa que ia questionar, né, aquele regime. É uma mistura, o Irã é uma teocracia, né, uma mistura política e religião, né. Conheci uma mulher do Afeganistão quando eu morei na França, ela já questionava, né, falou assim, olha, sob o Talibã, e agora o Talibã voltou, né, quando eu conheci, a guerra já tinha estourado nos Estados Unidos, né, a invasão do Afeganistão, né? Então o Afeganistão estava sobre guerra, você tinha o exército da Rússia, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, ou seja, o país estava uma crise danada, mas você tinha uma mudança grande para um estilo de vida ocidental. E ela aprovava essa mudança. Olha, é melhor viver sobre uma ditadura, né, sobre o exército americano, sobre forças invasoras, né, mas que você tem mais liberdade, você tem um estilo de vida ocidental, do que viver num regime do século VI, né, quando foi criada a religião islâmica, né, o islamismo, né. Então, e agora o Talibã voltou, né, para o Afeganistão, né, então as mulheres agora estão proibidas, né, de frequentar determinados espaços públicos, proibidas de trabalhar, ou restringida. Se restringe tanto que acaba virando uma proibição, né, de estudar, de juízas, né. Vocês viram que o Brasil recebeu um grupo de juízas do Afeganistão? São mulheres que tiveram que sair do país, né. Então, por que eu estou falando isso mesmo? Porque você questiona, porque a experiência turística, na verdade, ela serve para a gente pensar o nosso modo de vida, o nosso lugar, né? A nossa sociedade. Então, quando eu vivi na França, o espaço público lá era muito mais rico e muito mais democrático do que no Brasil, né? Então você podia interagir com, né, meu filho brincava com crianças árabes, com crianças magrebinas, com crianças de outros países, né? E que no Brasil é muito restrito. A interação no Brasil de crianças, de adolescentes de classe média, é muito restrita a espaços privados, a shopping. Então é outro tipo de sociabilidade, né? Então, quando você vive e aprende os valores de um lugar, então você questiona os seus valores, né? Então a experiência turística, ela sai dessa dimensão e vai para uma dimensão do consumo. Então as experiências turísticas são classificadas como pseudo-eventos. Então quando a gente for discutir a autenticidade, que é o tema da aula do dia, deixa eu ver aqui o dia, do dia 22 de novembro, né? Lembrando que na próxima aula é feriado, na semana que vem. Na próxima aula é o dia 8 de novembro, que a gente vai discutir e aprofundar, né, o conteúdo dos textos, que vocês vão fazer a síntese, né? E no dia 22 de novembro a gente tem a aula sobre autenticidade. E a autenticidade é justamente o que a literatura, né, os autores vão trazer, é questionar, é classificar como pseudo-eventos. Então as experiências turísticas são pseudo-eventos, né? São experiências superficiais, experiências que mantêm o turista consumindo, né? Mantém o sujeito alienado. Então essa é uma crítica muito forte que a literatura das ciências sociais faz à indústria do turismo, né? Que é essa padronização excessiva das experiências turísticas que vão acabar tornando o turista, interpretando o turista como um sujeito alienado, né?
Então, por exemplo, né, quando vocês a partir das experiências de vocês, né, quando vocês tiveram experiências com um pacote turístico, por exemplo, ou foram em resort, ou parques, né, esses parques temáticos, vocês entendem que a experiência foi autêntica ou foi uma experiência alienada? O que vocês acham? Hein, gente? Marcos escreveu alienada. Por que, Marcos? Gabriel também. Aí eu vou falar igual eu falo com meu filho, né? Desenvolva. Por quê? É porque Fale você mais não- sobre isso. É pelo fato de que você não é você que está programando, porque você não pode chegar para não, você pode chegar e falar assim, eu quero ir para você pode ir lá, chegar, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Só que você não vai poder falar assim, eu quero ir para essa rua para conhecer esse lugar. Não, é um pacote, tipo assim, eles que vão te mostrar, você quer ir para o Rio de Janeiro, a gente oferta esses produtos para você. Se você quiser ir com a gente, bem, entendeu? Sim. Exatamente, tipo, e outra, se você for querer fazer por conta, às vezes sai mais caro do que no pacote que eles já te predefinem. Eles vendem num preço acessível para você já ir com ele. Então, o que a literatura chama de... É uma experiência muito rígida, né? Esse exemplo que vocês estão dando mostra como que os roteiros são rígidos, roteiros são repetitivos, né? Então, você pega milhares de pessoas que têm interesses muito diferentes, né? Imagina a gente aqui, vamos imaginar que nós somos 16. Nós vamos fazer uma viagem juntos, de excursão. Todo mundo de mão dada, todo mundo feliz, né? Aquela viagem de excursão para uma cidade do interior de Minas. Aí a gente vai visitar os mesmos lugares. A gente vai visitar uma igreja do século XVIII, vai visitar um lugar histórico, vão comer no mesmo restaurante, vão comprar o mesmo souvenir. Todo mundo volta feliz. Mas aí se a gente fosse sozinho, um ia ficar bebendo até de madrugada, o outro ia arranjar uma namorada, o outro ia conhecer um turismo rural, talvez, né, que é próximo do centro urbano, o outro ia interagir com a população local, ia saber de como que é a vida lá, né, eu quero saber como que vocês vivem, o que é diferente de Belo Horizonte, o outro ia ter uma experiência mais com um turismo religioso, o outro ia ter uma experiência com um turismo cultural, ia ficar 3 horas vendo a arte barroca, né, olha, que interessa a arte barroca, eu sou louco, acho fenomenal, né, como que a igreja, né, representava a vida social e como que a igreja usava isso como publicidade, né, como mensagem para educar. Na época todo mundo era analfabeto, você sabe, né, na época colonial todo mundo era analfabeto, então a comunicação da igreja era através de imagens. Então é muito rico essa parte artística, né. Então cada um ia fazer uma coisa, né, tem gente que ia ficar bebendo, tem gente que ia conhecer. Então ia ser uma experiência muito mais rica e muito mais difícil de você enquadrar num roteiro rígido, não é? Não dava para... Porque nós somos diferentes aqui, cada um de nós aqui tem desejos diferentes, tem uma trajetória de vida diferente, tem bagagem cultural diferente, né? Tem gente que ia fazer um turismo de gastronomia, que era só comer, né? Vou comer comida isso, comida aquilo, comida tal. Então tem gente que ia fazer turismo de vinho, cerveja, etc. Então, o meu ponto aqui é que esses roteiros, né, acabam sendo muito rígidos e acaba ofertando uma experiência, a mesma experiência para milhares de pessoas que são diferentes, né? Então isso acaba e essas experiências passam a ser muito também de consumo também. Você tem que consumir, né? Você tem que comprar serviços, né? Então essa é uma literatura que é uma literatura hegemônica, a maior parte da produção, né, das ciências sociais sobre turismo, vai buscar fazer pesquisas e entrevistar turistas, né, ver como que os turistas percebem essa padronização, né, da experiência turística, né, como que a indústria cria o desejo, né, o destino, e regula, ela controla o tempo, quantos dias você fica, aonde você vai, o que você vai comprar, o que você vai consumir, aonde você não vai, né, como você vai de ônibus, vai de avião. Então acaba que essa padronização passa a ser investigada, passa a ser o tema de investigação das ciências sociais sobre o turismo, né? E como que essa padronização ela afasta o turista da cultura local, do morador local, né, da vida local. Então o turista não está interessado mais no outro, na troca cultural, na interação, né?
E aí você tem uma abordagem alternativa, né, que passa, que acha que essa interpretação é muito reducionista e muito moralista também, né? Julgar, não, os turistas são alienados, os turistas são consumistas, são predadores, né? Os turistas querem simplesmente tirar foto, comprar souvenir, ir embora e destruir aquele ambiente. Então passa a entender que o turista, apesar de ter uma experiência que é moldada pela indústria cultural, né, pela indústria do turismo, esse turista é um ser ativo. Né? Ele é um ser que é capaz de avaliar a sua própria experiência. Então, como eu disse, ao longo da nossa trajetória de vida, né, a gente começa a ter as primeiras viagens na infância. A gente viaja, você não escolhe para onde você vai viajar quando você tem 7 anos. Você viaja com sua família. Depois você passa a viajar com seus amigos, depois você passa a viajar com sua família, depois você passa a viajar sozinho, depois você passa a viajar em grupo. Então você tem várias experiências ao longo da sua trajetória de vida, né? Então você tem experiências que são mais padronizadas, né, que o seu tempo, a sua liberdade é menor, é mais restrita, e você tem experiências que você tem mais autonomia, você tem mais liberdade, né? Então não é porque a pessoa vai para a Disney, ela vai ter uma experiência muito massificada, muito padronizada, isso não reduz o turista a essa experiência padronizada. O turista vai ter várias experiências ao longo da sua trajetória de vida, né? E ir para a Disney não é errado, não se trata de julgar os turistas, né? De ter um discurso moralista. Você tem que entender que as pessoas têm vários interesses e que elas vão experimentando experiências que elas têm mais autonomia, menos autonomia, mais liberdade, menos liberdade. É um pacote rígido e fechado, ou ele vai, né, igual a experiência do Alisson, né, que ele vai para onde o vento leva, né, vai a experiência que vai mudar a percepção dele daquele território, ou ele vai quebrar a cara, né, pô, perdi meu dia, gastei dinheiro, fui assaltado, né, ou na Índia, por exemplo, às vezes você tem turistas, né, mulheres, né, que tem uma série de restrições na Índia, né, porque por causa da cultura, por causa das restrições religiosas, né, ou nos países do Oriente Médio, os países muçulmanos, islâmicos, né, em que as mulheres não podem viajar sozinha, por exemplo. Viajar sozinha, você assume um risco que muitas vezes você não quer pagar, né, você pode sofrer uma violência sexual, um assalto, né, e etc. Então, essa abordagem, ela busca dar voz ao turista, né? Essa abordagem alternativa, né? Então é necessário ir além de uma interpretação estereotipada do turista, né? Essa abordagem das ciências sociais entende que o turista é um ator social. Ele é mais complexo do que só um consumidor alienado, né? Como a maior parte da produção sobre o campo entende esse turista, né? Inclusive é importante a gente perguntar como que as pessoas viajam, né? Então, quais são as características centrais do turismo de massa, né? Quem são esses consumidores do turismo de massa? A associação entre consumo e lazer, né, nem sempre é tido como uma relação culturalmente benéfica, né? O que significa esse conceito de massa? Então, o fluxo turístico, quando a gente analisa os dados do turismo internacional, o fluxo turístico é na escala, na ordem de milhões, né? 1 bilhão e 300 milhões de pessoas viajam pelo mundo. Então, quando você olha as cidades europeias, ou vamos pegar um exemplo aqui, o carnaval, né? Como fazer gestão do carnaval de Belo Horizonte, né? O que mudou do carnaval de Belo Horizonte? Quando você sai daqueles bloquinhos, né? Bloquinho espontâneo de morador, de amigo, né? Vizinho, fazer batucadinha lá. Aí você tinha um bloquinho do Pink Floyd, um bloquinho dos Beatles, saía dessa música baiana, né, insuportável. Então você tinha toda uma riqueza de bloquinhos lá. Aí de repente agora você recebe 4 milhões de turistas, né? O que muda na escala? Então, isso é o turismo de massa, não é isso? Então, antes era um carnaval de bairro, um carnaval de amigos, de conhecidos, cada um tocava aqueles bloquinhos sem ritmo, tudo errado, né? Enchia a lata e cantava todo mundo errado. Agora não, agora você tem carro de som, você tem a Ambev patrocinando, você tem a Uber patrocinando, né? Aí a Uber vai fazer uma campanha consciente, né? Olha, você vai encher a cara, vai de Uber, né? Volta de Uber, vai dirigir. Dirigir alcoolizado é um crime, você pode sofrer um acidente, você pode matar alguém. A prefeitura vai colocar SAMU
né? Porque as pessoas elas têm briga, as pessoas têm coma alcoólico, as pessoas têm intoxicação alimentar, então tem que colocar SAMU, tem que colocar banheiro químico, tem que colocar guarda municipal, porque tem assédio, né? A violência aumenta, né? Você tem roubo de celular, você tem todo tipo de violência, assédio sexual contra a mulher, estupro,